Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoalzinho do segundo ano, turma maravilhosa. Vamos dar continuidade aí porque nós não podemos parar com esse tal de coronavírus. Tudo bem? Beleza? Olha só, nós vamos começar o capítulo 25, que diz respeito à economia brasileira, focando na indústria, entre outras coisas, após o regime militar, o fim do regime militar, ou como a gente queira, como alguns queiram, da ditadura. Isso aí causa polêmica, mas vai sempre ter nos dias atuais essas brigas que nós estamos vendo aí direto na nossa sociedade. Mas deixa isso para lá, vamos para o nosso estudo. Terminando o regime militar, como nós vimos no capítulo anterior, nós percebemos que a economia estava abalada. Por quê? Os militares contraíram muitos empréstimos no exterior, houve uma crise causada pela elevação abrupta do petróleo, que ficou conhecido como choque do petróleo, foram dois, 1973 e 1979, e o Brasil entrou na ciranda da inflação nos anos 80, que ficou conhecido como a década perdida, porque durante 10 anos o crescimento do PIB brasileiro foi de apenas de 2,7%, além de uma inflação que chegou a 100% ao mês. Uma coisa absurda, também chamada de hiperinflação. Ora, devemos reconhecer quais são os governos que sucederam os militares a partir de 1985, quando retorna a democracia, embora sem eleições diretas. O primeiro governo foi o de José Sarney, que governou de 85 a 90. Não foi eleito diretamente pelo povo, visto que não passou as eleições, a proposta de eleições diretas. Em 1984 ele foi eleito pelo parlamento, pelas duas casas que conhecemos, Câmara dos Deputados e também o Senado. E ele era o representante da oposição, embora tenha ficado durante 20 anos, dos 21 anos dos governos militares, do lado, né, dos militares. Tudo bem? José Sarney. Do Maranhão, todo mundo já ouviu falar nele. E ele começa, então, uma tentativa de mudar o Brasil com as trocas de moedas. O Brasil adota várias moedas, no total já foram 9 na nossa história. Só vai se estabilizar lá na frente, em 1994. Vou chegar lá. E não adiantou nada. O Brasil não cresceu, a inflação estava imensa, com grande repercussão na sociedade, desemprego, etc. E em 1989 teve uma eleição no final do ano que elegeu Fernando Collor de Mello, eleito democraticamente. Quando ele assume em 1990, ele confiscou todos os recursos de depósitos em dinheiro da população, que ultrapassava 50 mil cruzeiros na época, certo? Ou seja, foi um sequestro dos bens que estavam em poupanças, em contas correntes. Isso para controlar a inflação. Não deu certo também, com o tempo também foi por água abaixo. Mas ele assume aquela postura que nós conhecemos do neoliberalismo. Ora, se o Estado era tão atuante na economia, o que o Collor começou a fazer? Ele começa a tirar o Estado da economia com privatizações. As privatizações fortemente começam no Collor, embora o Sarney já tinha feito alguma coisa. Além do que, ele abre a nossa economia para os produtos importados, para que haja competitividade dentro do país. Isso causou efeitos positivos e negativos na sociedade, na economia brasileira. Ora, o que nós temos que observar? Primeiro, com as privatizações, as empresas começam a enxugar as máquinas administrativas, uma vez que elas são privadas. Houve demissões, aconteceram demissões aos milhares. Isso causou desemprego, lógico. E além do que, com a competitividade, que significa maior inserção na empresa de tecnologia. E com a tecnologia, obviamente, que também causa desemprego, poupa-se mão de obra.
Ora, vamos raciocinar. Existem dois tipos de desemprego, o estrutural e o conjuntural. O desemprego estrutural é causado pela tecnologia. Aqui no Brasil, por exemplo, antigamente, se você fosse num banco, numa agência grande, você tinha 15, 20 pessoas trabalhando como caixa. Hoje, no máximo, você encontra tudo. Por quê? Porque a tecnologia fez com que acontecesse, né, a substituição de pessoas pelas máquinas. Isso é normal no mundo, é a evolução da tecnologia. E o desemprego conjuntural, que quando a economia apresenta problemas, as empresas quebram ou demitem para conseguir sobreviver e, óbvio, também vai causar essa massa de pessoas que ficam sem salário, sem nada, né? Tudo bem? Conjuntural, estrutural, conjuntural. E o Collor, com o passar do tempo, ele foi acusado de irresponsabilidade, né? No caso, o Collor em si teve problemas de corrupção e ele foi impeachmentado. Em 1992 ele sofreu o impeachment, assim como a Dilma sofreu em 2016, por irresponsabilidade fiscal. Ora, sai o Collor, assume o vice, que aqui no Brasil é assim. E o vice era Itamar Franco, que dá continuidade ao processo. Nós estamos ligados à economia. A política, vocês vão ver isso mais profundamente na história. O que o Itamar Franco fez? Continuou as privatizações, a abertura de mercado para os produtos estrangeiros e uma coisa que é marcante em 1994, a criação do Plano Real, a criação da moeda real, que foi, no primeiro momento, de uma paridade R$1 para $1. No começo foi um sucesso, posteriormente deu problemas, porque não deu como sustentar artificialmente essa paridade. O ministro da Economia era Fernando Henrique Cardoso, que levou as glórias de ter feito o Plano Real. Mas, na verdade, ele é sociólogo, que fez para os economistas, ele é político, mas as glórias ficou com ele. Em 94 ele foi eleito tranquilamente no primeiro turno, porque foi um sucesso o controle da inflação. E o Brasil passou a crescer economicamente. Tudo bem? E continua o processo de privatizações, de tudo que você já estudou sobre o neoliberalismo, né? O liberalismo econômico, como queiram. E o Fernando Henrique Cardoso consegue se reeleger em 98. Tá? Ele se reelege as 2 vezes, diga-se de passagem, sem necessidade de segundo turno, porque ele estava com um sucesso muito grande devido ao controle inflacionário que demorou décadas no Brasil. E a população entendeu que ele foi muito bem. Passado o tempo, mais 4 anos de mandato, seu segundo, chega ao poder Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito e seguiu, em 2002, seguiu as mesmas orientações. Cessou, né, praticamente cessou as privatizações, mas as outras continuam a mesma coisa. E foi um sucesso muito grande, que também foi reeleito em 2006, embora com necessidade de segundo turno nos 2 casos. Mas o Brasil estava com grande produção, especialmente de commodities, que nós sabemos o que significa, que são as matérias-primas exportadas. Os governos Lula, de 2002 a 2006 e 2006 a 2010, pegou o grande crescimento que aconteceu da Ásia, especialmente da China. E eles necessitavam de muita matéria-prima e compravam do Brasil, os preços estavam lá em cima. Mas o que aconteceu? Em 2008, uma crise econômica mundial que começou nos Estados Unidos no setor imobiliário. E com isso, os preços de commodities começaram a cair, porque a procura também começou a cair. E aí, o Lula conseguiu contornar esse problema e conseguiu também eleger a sua candidata, Dilma Rousseff, em 2010. A Dilma Rousseff já pega um governo um pouco cambaleante, já não era aquela beleza toda que aconteceu antigamente, né? Com Lula, com a FHC. E ela também faz as privatizações, embora bem menores em comparação com Collor, Itamar e
FHC, especialmente na malha viária. Ela consegue, né, com autorização do Congresso, essa coisa toda, e faz com que haja concessões para empresas privadas administrarem rodovias, aeroportos, portos, enfim, o nosso sistema de transportes. Então, mesmo no governo dito de esquerda, progressista, etc., houve também privatizações, não tanto como antes, óbvio. E aí, ela consegue o segundo mandato, em 2014, mas ela começa a gastar mais do que arrecadar. E isso levou a uma grave crise que, para alguns economistas, foi uma das piores da história do Brasil, comparadas inclusive à década de 1980. O que aconteceu? Como o governo começou a gastar mais do que arrecadava, houve um retorno da inflação e, além do que, o desemprego começa a aumentar, que chegou no seu ápice a 13 milhões de brasileiros sem emprego. Isso no segundo mandato da Dilma, ok? Beleza? Tá? E aí, o Congresso passa a julgar a Dilma por irresponsabilidade fiscal, que está na Constituição, e isso permite o impeachment dela, que é o segundo impeachment, como nós já vemos, que também por problemas que aconteceu com o Collor. E aí a Dilma sai e entra o Temer, Michel Temer. E o Temer consegue controlar um pouco a inflação, ela cai, consegue também, por incrível que pareça, diminuir o número de desempregados, embora de forma muito tímida, e ele entrega o poder ao atual presidente, Jair Bolsonaro, que ainda precisamos esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Tudo bem? Beleza. Não se esqueçam de uma coisa muito importante. O estudo da geografia é o estudo do espaço. Primeiro, o que aconteceu durante esses períodos todos que citamos de 1985 para cá? Uma forte desconcentração industrial da indústria. A indústria começa a se expandir pelo território brasileiro. Vamos pegar como exemplo as indústrias automobilísticas. Elas se concentravam basicamente em São Paulo e apenas uma indústria, a Fiat, estava em Minas Gerais até a década de 1970. A partir de então, com todas essas transformações, as indústrias automobilísticas, que são todas multinacionais ou transnacionais, se espalham pelo Brasil. E aí vem o aspecto geográfico em si. Onde estão essas indústrias hoje? As indústrias estão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em Pernambuco, na Bahia e até aqui em Goiás. Aqui em Goiás hoje, duas cidades, Catalão e Anápolis, têm fábricas de grandes empresas, né, as chamadas montadoras de veículos. Em Catalão existe a Mitsubishi e a Hyundai está em Anápolis, certo? Algo há 40 anos inimaginável. Então, essa é uma característica marcante. E o próprio livro vai trazer para vocês dados da diminuição da participação do Sudeste, especialmente São Paulo, na participação total do PIB industrial brasileiro. O Sudeste chegou a ter um pouco mais de 80% do todo o PIB industrial do Brasil. Hoje tem menos de 60%. E é uma característica marcante, então, a dispersão geográfica da indústria. Beleza, gente? Vamos deixar de falar do comércio depois, porque nesse primeiro momento, vocês agora vão pesquisar junto com o que eu passei para vocês o livro e farão os exercícios propostos, que eu vou anotar e mandar para vocês. Legal? Beleza? Quem fizer tudo e acertar tudo legal, vai ganhar uma Pepsi Light. Bom estudo, galera. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.